Pessoal, Aleister Crowley sempre foi visto pela grande maioria das pessoas que estudaram seu pensamento de forma superficial como um ser maligno, aquele que carregou a grande besta, um ser tenebroso. Mas será se realmente Aleister Crowley foi tudo isso? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar um dos aspectos do pensamento de Aleister Crowley que vai mudar toda a sua visão que você tem desse pensador, desse místico, desse estudioso do ocultismo e do hermetismo. Se você é daquelas pessoas que gostam de estudar o ocultismo e o hermetismo com maior profundidade, você está no canal certo. Mas antes de iniciarmos, meu nome é Carlos Siqueira, sou responsável pelo canal Escola Hermética de Tarô e sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Então vamos lá, pessoal. Então, para entendermos melhor a visão de mundo de Aleister Crowley, sua concepção sobre a ideia do universo, Crowley vai dizer que existiam, na verdade, visões de mundos, visões antigas que entendiam o universo de uma outra perspectiva. Essa perspectiva que Crowley chamava, ele batizou de velho aeon, ou seja, uma visão antiga de como se concebia a realidade e o universo. Então essa visão antiga, ela estava dividida em três pilares básicos, né, pessoal? Estava dividida no platonismo, no gnosticismo e no cristianismo tradicional, de como essas concepções entendiam a Terra, a matéria e o universo em si. Com o platonismo apresentava uma ideia principal, ou seja, a ideia de que existiam dois mundos, né? A ideia de Platão era o seguinte: existia o mundo das ideias, que ele chamava episteme, que era um mundo perfeito, um mundo eterno e material. E de outro lado existia o mundo material, que seria o mundo das opiniões, que ele batizou de doxa, que era o mundo imperfeito e cópia do mundo das ideias. Então, o objetivo do platonismo, ele seguia uma linhagem de que a alma deveria se libertar da matéria, ou seja, o corpo é uma prisão da alma aqui, e que, através da razão e da filosofia, lembraria as ideias que se viu antes de nascer. Esse mundo que nós existimos aqui seria apenas uma cópia do mundo ideal, ou seja, era um mundo que deveria ser superado. É como se fosse aquele filme do Matrix, né, que apresenta a pílula vermelha e a pílula azul. Ao tomar a pílula vermelha, você conheceria a verdade em si. Então havia essa separação entre um mundo ideal e um mundo que seria apenas uma cópia dessa realidade. E da mesma forma, essa corrente que tinha essa visão que separava o mundo em duas partes, também se expressava no gnosticismo. A palavra gnosticismo vem de gnose, que em grego significa conhecimento. Existiam diversas escolas que defendiam essa teoria, que foram chamadas escolas maniqueístas, valentinianos e os setianos. Para a gnose, os gnósticos, a Terra foi criada por um deus mau, um demiurgo. Ou seja, esse demiurgo prendeu a alma em um corpo, né, que ele chamava de prisão. E o objetivo do gnosticismo era justamente libertar o homem dessa prisão material e colocá-lo para retornar à luz. Então, quando a gente volta aqui no platonismo e no gnosticismo, nós já vemos que a visão deles sobre a realidade em si, e a matéria em si, não era algo que deveria ser integrado, mas algo que deveria ser superado como uma coisa, um obstáculo, né, que impedia a nossa evolução espiritual. E da mesma forma, vem o cristianismo como religião para reforçar essa dicotomia, né, na verdade, porque o cristianismo ele se baseia no platonismo, na própria ideia da criação da alma, né? E a ideia central do cristianismo é que Deus criou o mundo, mas a humanidade ela caiu em pecado. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão e Eva, o pecado original. E o que seria essa terra? Seria, na verdade, um lugar de sofrimento, um vale de lágrimas,
o corpo como fonte de pecado e de tentação. Então, qual era o objetivo do cristianismo? Que as pessoas deveriam se arrepender dos pecados e, pela graça de Cristo, conquistar a salvação no céu. Viu, pessoal, que como é essa ideia do cristianismo, do gnosticismo e do platonismo, eles estão sempre vendo a Terra, o universo, como um obstáculo que deve ser rejeitado, que deve ser superado, que quando você vê que o mundo não é dessa forma como imaginamos, mas também como um processo de libertação de algo ruim, de uma coisa má ou maligna. Então, essa forma de ver a realidade separada, dividida, tanto pelos meios de conhecimento, pela razão e pelos princípios religiosos, Crowley vai chamar isso de velho aeon, ou seja, uma teoria antiga e que deve ser totalmente superada. Não há para Crowley essa visão onde há uma separação entre um mundo ideal e um mundo, né, pecaminoso, um mundo onde que foi criado por um Deus maligno, onde que tudo é visto como mal na Terra em si. Então, o que Crowley propõe para superar essa dicotomia? Então, a revolução de Crowley, que ele vai chamar de novo Aeon, que é o Aeon de Horus, ele vai falar que sua ideia principal é, na verdade, não há uma distinção entre a matéria e espírito. Não existe dois mundos. A Terra e o Sol são iguais. A luz divina e matéria são a mesma coisa, manifestada em densidades diferentes. Então não há uma separação entre matéria e espírito, é tudo fazendo parte de um mesmo processo. É por isso que o pensamento de Crowley ele está vinculado ao princípio cabalístico, lá naquela Seferá Keter, onde há todas as possibilidades se manifestando em uma energia pura, uma energia divina. Então a Terra seria apenas um aspecto dessa energia, manifestada em graus de vibrações diferentes. O objetivo de Crowley seria, na verdade, que não é para ninguém fugir da vida, mas realizar sua verdadeira vontade, que ele chamou, né, que vontade em grego é telema, para ser quem você é libertar o homem da culpa de existir, não é odiar a própria vida. E o que seria a Terra, o universo para Crowley? A Terra é uma escola onde a alma evolui através da ação e da vontade. Não é uma prisão, como já diria lá na visão maniqueísta, na visão dos gnósticos. A alma e corpo fazem parte da mesma estrutura, da mesma concepção interna de evolução num processo onde você reconhece suas dores, você reconhece seu medo, você reconhece a sua alegria, você comunga dos dois ambientes nesse mundo e isso faz parte do seu processo evolutivo. A vida deve ser realmente vivida nas suas angústias, nos seus sofrimentos, nas suas alegrias, com integridade, reconhecendo que isso faz parte da sua aprendizagem, num processo de evolução espiritual. Então, Crowley se aproxima muito do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? Que Nietzsche, em sua obra, né, chamada O Nascimento da Tragédia, Nietzsche também vai ter uma ideia muito próxima da de Crowley, né? Nietzsche também via que existiam correntes que ele chamava corrente apolínea versus a corrente dionisíaca de Dioniso, seria Apolo e Dionísio. Seriam duas correntes antagônicas que viam o universo de uma perspectiva diferenciada. Por exemplo, Apolo, né, que é o princípio apolíneo, que é baseado lá em Platão. Apolo, na verdade, quer dizer racionalidade, razão. A razão seria a superação da emoção, a razão estaria vinculada a Sócrates e Platão, a razão é o princípio que vai colocar todas as coisas em equilíbrio, a emoção ela deve ser totalmente rejeitada pelo princípio racional, as coisas devem ser medidas, controladas,
E a razão que, na verdade, foi supervalorizada por Sócrates e Platão, somente Platão lá no Mito da Caverna, né, que ensina como sai do mundo das opiniões para alcançar o mundo ideal, o mundo das ideias, né? E de outro lado, a gente vê, né, o pensamento daqueles que integram a emoção e a razão, que Nietzsche vai chamar o princípio dionisíaco, ver a vida valer a pena, não é separar razão e emoção, mas colocar ambos juntos, fazendo o princípio da emoção e da razão como unidade, como base para a nossa vida, né? E fala também que os pré-socráticos sempre defendiam esse lado da exuberância, de valorizar a vida como ela é, de valorizar o próprio eu integrado com o corpo, através da dança, do vinho, da exuberância, onde que se faz, nesse sentido, essa integração, a vida valer a pena. Ele concordava que o mundo, na verdade, já disse várias vezes, é um mundo de integração entre as dores, as alegrias, a superação, tudo faz parte do nosso plano e da nossa jornada espiritual como aprendizagem. E como Crowley mostra isso, Carlos? Ele vai mostrar isso na carta do tarô do Ás de Disco, para simbolizar que a Terra, na verdade, ela é um elemento vivo. Nas cores, como é que ele diz aqui, o Ás de Discos, né? O verde representando a natureza, o marrom a estrutura, né? Esse marrom mais claro, o amarelo representando o Sol, ao 666 de Crowley, ou seja, a Terra em comunhão com o Sol, tanto é que existe um disco, o disco existe movimento, ele está querendo dizer que a Terra é viva, é um ambiente vivo, olha as asas indicando o movimento da Terra, isso é para ser respeitado, é para ser valorizado, valorizar o aqui e agora, porque está tudo conectado, tudo se conecta a essa grande energia que é Keter. Keter irradia tudo, ela cria toda a natureza. E a gente, nesse estágio que a gente está, que é Malkuth, ela é apenas uma irradiação de Keter no seu plano material. Então, com essa perspectiva, eu te pergunto agora, vocês, depois desse vídeo, consideram Crowley uma pessoa má, uma pessoa que se via como uma grande besta 666, ou Crowley tem uma visão diferente de compreender a natureza, o universo e a espiritualidade? Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal para continuarmos fazendo mais trabalhos como esse. Então, pessoal, é isso e até a próxima.